Boa tarde a você. A paz do Senhor Jesus seja em sua vida. Jesus falou para a sua igreja ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Crê no evangelho, porque o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Vou ler aqui o que diz a Escritura Sagrada, porque a profecia não foi produzida por vontade de nenhum homem, mas homens santos escreveram inspirado pelo Espírito de Deus e falaram tudo o que convinha e aquilo que o próprio Espírito Santo os mandara falar. Nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado, mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Desde então Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam dizendo: se soltas este, não és amigo de César. Qualquer que se faz rei é contra César. Ouvindo, pois, Pilatos este dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal, no lugar chamado Litostrotos, e em hebraico Gábata. E era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta, e disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram: tira, tira-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilato: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: não temos rei senão César. Então, consequentemente, entregou-lhe para que fosse crucificado, e tomaram a Jesus e o levaram. Aqui, os religiosos, eles trocaram o rei eterno pelo homem pecador, pelo homem ladrão, salteador. A humanidade trocara o Filho de Deus por Barrabás. Escolheram Barrabás no lugar de Jesus. Jesus não tinha pecado. Jesus era um homem justo, era um homem inocente, era um homem que fez tudo aquilo que o Pai que o enviou para cumprir-se toda a Escritura Sagrada, que a respeito dele estava escrito no livro de Moisés, nos Salmos e nos Profetas. Mas, todavia, a humanidade preferiu que soltasse o ladrão Barrabás, aquele homem homicida, aquele homem que estava naquele momento ao agrado daquele povo, pois bem sabia eles que Barrabás era um homem muito perigoso, mas mesmo assim eles preferiram gritar: crucifica Jesus e solta para nós Barrabás. Crucifica Jesus, porque nós não queremos que ele reine sobre nós. O mundo nunca aceitou que Jesus reinasse sobre eles. A Bíblia diz em Salmos 33: bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Bem-aventurados é aqueles que ouvem a voz do bom pastor. Bem-aventurado são aqueles que sujeitam as leis de Deus e aos seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos. Bem-aventurado é o homem que recebe de Deus a correção. Mas quanto àqueles principais sacerdotes, aqueles homens principais que eles reuniram diante do pontífice de Pilatos, aqueles homens que se reuniram naquele sinédrio para poder crucificar Jesus, para poder colocar Jesus diante da lei de Roma, e a lei de Roma não tinha costume nenhum de condenar um homem inocente, mas eles preferiram levar até o governador Pilatos, e Pilatos teria que tomar uma decisão a respeito de Jesus. Eles colocaram a responsabilidade em cima de Pilatos. Pilatos falou para aqueles homens judeus, para aqueles anciões e aqueles príncipes sacerdotes:
que não viu crime nenhum em Jesus, pelo qual seria digno de morte. Pilatos interrogou Jesus várias vezes e chegou à conclusão que Jesus era um homem inocente, não tinha aparência de rei, como eles diziam. Jesus se apresentou a Pilatos com uma coroa de espinho, sangrento, estava todo machucado, ferido, moído pelas transgressões humanas, mas mesmo assim, a Bíblia diz que ele foi levado como ovelha ao matadouro. Ele não reclamou daquilo que ele vinha fazer. Ele falou: Pai, na oração que ele teve lá no Getsemane, ele falou: Pai, passa de mim esse cálice, mas todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Jesus sabia que aquela morte que ele teria era uma morte dolorosa, mas ele sabia que a morte dele levaria muitos à eternidade, muitos à glória, porque se o grão de mostarda não cair na terra, ele não produz fruto. Tinha que o grão de mostarda, tinha que o grão cair na terra, para que desse muitos frutos. Era assim a profecia que tinha que se cumprir em Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega. Ele é o princípio da criação, ele é o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. João testificou de Jesus, dizendo: este é aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. João viu o Verbo, João viu a pomba, o Espírito Santo de Deus na forma de uma pomba, repousar sobre ele, e uma voz dirigida do céu disse: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Deus, na plenitude dos tempos, ele enviou o seu único filho para resgate de muitas almas, em propiciação aos pecados daqueles que crescem de fato naquele sangue que foi vertido na cruz, porque a Bíblia diz que no sangue de Jesus há poder, no sangue de Cristo há poder para remir os pecados, há poder para santificar a alma pecadora, no sangue de Jesus há poder para perdoar pecados. A Bíblia diz: em nenhum outro nome há salvação, pelos quais os homens devam ser salvos. Jesus, ele é o caminho, é a verdade, é a vida, e ninguém vai até Deus se não for por meio de Jesus. Ele é o precursor. Jesus, ele é o pão vivo que desceu do céu. Todo homem que come desse pão não terá sede e nem fome. Ele é a água viva. E ele falou lá em Apocalipse capítulo 22, que a água viva, quem tiver sede, vem e beba de graça da água da vida. Ele está falando do Espírito Santo da verdade, que o mundo não conhece, não pode ver e nem recebê-lo, porque o mundo nunca conheceu o unigênito do Pai, porque se tivesse conhecido, nunca teria crucificado, diz a Bíblia Sagrada. Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, os que crêem no nome de Jesus. Nem todo mundo é filho de Deus, porque a Bíblia deixa bem claro. Jesus falou para Nicodemos: necessário é o homem nascer da água e do Espírito. Se o homem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino dos céus. Por isso que a Bíblia diz que a criatura não herdará o reino dos céus.
Mas se a criatura se converter, se arrepender dos seus pecados, se converter dos seus maus caminhos, ele encontrará em Deus refúgio, ele encontrará em Deus socorro, ele encontrará em Deus a vida eterna. Porque em prol de Jesus, ele veio para libertar os cativos, veio apregoar o ano aceitável do Senhor e as boas novas de salvação de nosso Deus. Ele falou: o Espírito do Senhor é sobre mim. Deus levantou Jesus, Jesus foi enviado por Deus, ele é o próprio Deus manifesto em carne, porque ele conhece o que o homem precisa antes que haja a palavra na boca do homem. Ele sabe que a humanidade precisa de perdão, de arrependimento, de misericórdia. Por isso que ele está a todo tempo anunciando a boa nova de salvação. Quem crê no Evangelho será salvo, mas quem crê na religião já está condenado. Quem crê nos falsos profetas vão ir de mal a pior. Quem crê em filosofias humanas só é iludido e enganado. Mas quem crê em mim, Jesus falou, como diz a Escritura, rio de águas vivas sairão de dentro do seu ser e jorrarão para a vida eterna. Examinai as Escrituras, Jesus falou, porque nela você encontra a vida eterna, e são elas que me testificam. Jesus não falou para você ir procurar religião, Jesus não mandou você ir procurar medicina, Jesus não mandou você ir procurar centro espírita, Jesus não mandou você consultar os mortos, como os católicos fazem. Jesus mandou você ir atrás do pão vivo e da água viva, que só Ele tem para dar ao homem. A Bíblia você pode ler de Gênesis a Apocalipse, pode ser, irmão, de Gênesis a Apocalipse, você nunca vai encontrar Deus mandando você ir consultar mortos. Deus nunca vai mandar você ir consultar imagens, deuses que não fizeram céus e a terra. Deus vai falar: se converta dos seus pecados, se arrependa dos seus maus caminhos, largue os seus deuses, quebre as suas imagens, jogue a idolatria fora da sua casa, porta fora do seu coração, e comece a dobrar os seus joelhos e invocar o nome do Senhor, que é benigno para com todos. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Se o ser humano, se o homem, o brasileiro, o europeu, o africano, qualquer um, buscasse a Deus como busca no futebol, ele acharia, porque a Bíblia diz que aquele que busca, acha, e aquele que acha também a vida. Em Provérbios 8, versículo 17, está escrito que eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Se o homem, como ele adora os seus ídolos, ele adorasse o verdadeiro Deus, se o homem, ele conseguisse adorar a Deus em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem, largasse a idolatria, largasse a feitiçaria, abandonasse os seus ídolos e voltasse para o Senhor, porque foi Deus que nos resgatou da maldição da lei. Jesus cravou a cédula do pecado na cruz, o pecado que faz separação entre nós e Deus, Jesus cravou na cruz, para que levasse muitos filhos à glória. A Bíblia diz que por Ele nós temos acesso a Deus, porque o véu foi rasgado de cima a baixo. Ele é o novo e vivo caminho. Se você andar com Jesus, você vai andar na contramão deste mundo. Mas se você andar sem Jesus, você vai aonde o vento é favorável. Aonde o ídolo está, estará também o adorador do ídolo. Aonde tem um falso profeta, há multidões o cercando. Mas quando vem o João Batista, eu sou apenas uma voz que clama no deserto: endireitai o vosso caminho, aplanai as vossas veredas, como falou o profeta Isaías. Endireitai as vossas veredas, observai os tempos, observai os sinais, porque breve Jesus vai voltar. A Bíblia diz que Ele vem buscar o seu povo, a sua igreja, os seus santificados, os seus separados, os seus eleitos. Jesus vem buscar o seu povo
para sempre estar com ele. Mas ai dos moradores da terra, porque o diabo descerá sobre eles com grande ira, sabendo que pouco tempo tem. Jesus está voltando. É bom que as suas vestes estejam alvas como a neve. É bom que as suas vestes estejam brancas como a alva da neve. Porque se você apresentar diante de Jesus com as vestes toda imunda de pecado, você será amarrado pés e mãos e lançado nas trevas exteriores. Jesus falou que lá haverá pranto e ranger de dentes. Lá haverá sofrimento. Porque quando o ser humano teve vida, ele desprezou a mensagem da cruz. Preferiu acreditar na cruz, mas não na mensagem da cruz. Preferiu andar com um crucifixo pendurado no pescoço, mas não quis acreditar na mensagem da cruz, que salva o homem da condenação do inferno. Mas por pensar que está pendurando crucifixo no pescoço, está sendo abençoado de Deus. Está completamente errado essa geração que está provocando a ira de Deus, essa geração que não conheceu a Deus e nem adoram na sua beleza da sua santidade, quer adorar as fantasias, quer adorar os demônios do funk. É a noite inteira música e mais músicas, adoração a Lúcifer, um anjo caído, adoração aos demônios, porque a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que a luz do Evangelho não resplandeça sobre eles. E diz lá em Apocalipse 9, versículo 20, não querem se arrependerem, porque não querem deixar de adorar os seus ídolos, os demônios. Você não vê como o estádio de futebol lota? Porque está tudo em busca de demônios, tudo fazendo culto a demônios. E Paulo falou, não quero que vós sejais participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou você serve a Deus, ou você serve o diabo. Ou você adora a Deus, ou você adora os seus ídolos. Porque não pode ninguém querer adorar os dois ao mesmo tempo. Ou você ama um e despreza o outro, agrada um e odeia o outro. É simples, não tem muita fantasia. É só você ler nas Escrituras que você vai ver como Deus, Ele vai exercer juízo e justiça sobre esta nação. E o Brasil que se prepare, porque a ira de Deus ainda vai recair sobre este país que só adora os seus ídolos, os demônios. É por isso que a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio. É por isso que 105 pessoas morrem por minuto, porque estão virando as costas para o Criador, estão virando as costas para Jesus Cristo. É por isso que você vê ladrão invadindo casas e saqueando tudo que tem. Ladrão rouba no farol, porque eles preferiram trocar Jesus por Barrabás, trocar o Filho de Deus por um homem pecador. Jesus não tinha pecado, mas Ele levou sobre si os pecados nossos. Por isso que o sangue de Maria não pode perdoar pecados. Ela não pode intervir na nossa miséria, nas nossas causas, nos nossos pecados. Final de ano agora, a virada de ano, foi multidões adorando os seus deuses. Foi para lá o mar, para a praia, para pular 7 ondas, pensando que aquilo vai livrar ele da condenação do inferno. Jesus falou, hipócritas, raça de víboras, quem vos ensinou? Como vocês pensam que escaparão da condenação do inferno? Rezando Ave Maria? Pode esquecer. Queimando vela? Pode esquecer. Ou se não é o sangue de Jesus na sua vida, ou não tem mandimba, não tem voodoo, não tem horoscópio, não tem nenhuma feitiçaria que pode livrar sua alma da condenação do inferno, porque o sangue dele fala melhor do que o sangue de Abel, o sangue da aspersão, que fala muito melhor do que o sangue de Abel. Abel foi o homem que ofereceu a Deus um sacrifício, uma oferta voluntária, que foi ao agrado de Deus. Porém, o seu irmão Caim se indignou, não gostou, porque Deus atentou para a oferta de Abel e não para a oferta do seu irmão. E ele matou o seu irmão.
A inveja nasceu no coração dele. O pecado, Deus falou para Caim: jaz à porta. E ele não teve como. Deus falou: que você pode fazer, faça. Mas teve uma consequência. Teve a consequência para aquele homem iníquo, que matou o seu próprio irmão, porque Deus o rejeitou. Esaú não é diferente. A Bíblia diz que Deus amou a Jacó e aborreceu a Esaú. Lá no livro de Hebreus, a Bíblia diz que Esaú com lágrimas buscou arrependimento em Deus, mas não o encontrou, porque ele trocou a sua primogenitura por um banquete de quentilha. Trocou a vida eterna por esta vida, pelo prazer momentâneo. Há quantos e muitos que não estão fazendo como Esaú, trocando a vida eterna pela vida de festa, pela vida de prazer, pela vida de sexo, pela vida de drogas. Estão trocando o rei eterno por César. Olha, Pilatos, se você soltar Jesus, você não é amigo do César. Olha, se você não vir para Jesus, se você soltar Jesus, se você aceitar Ele como seu único Senhor, você vai virar um crente chato, um crente chantarrão, um crente fanático. Mas Pilatos não quis ir adiante. Jesus estava diante de Pilatos. A verdade de Deus apresentou para Pilatos, e a mulher dele foi até a audiência falar para o seu esposo Pilatos: olhe, não entres na questão desse justo, porque muitos sofríamos por causa deste homem. Pilatos não deu ouvido à esposa. Pilatos não quis escutar a esposa, mas temeu, porque ele tinha um cargo muito valoroso. Era o Império Romano que reinava em toda a terra. Hoje é o Império Papal que reina sobre toda a terra. Os papas se transformaram em imperadores, os imperadores transformaram-se em papas e reinam em toda a terra. Mas a reverência pela palavra de Deus é mínima. São poucos que atentam de verdade para esta palavra. Mas Jesus falou: esta mesma palavra vai julgar o homem no último dia. Se você não crê nessa mensagem, é problema seu. Do seu sangue as minhas mãos estarão limpas, porque eu vim aqui não pedir para você dízimo, nem oferta, nem dinheiro. Vai você o seu dinheiro para o inferno, porque Deus não quer o seu dinheiro. Deus quer que você se arrependa dos seus pecados. Larga a idolatria do futebol, sai da mentira do catolicismo romano, venha para a verdade de Cristo, porque Ele é a verdade que liberta o homem da ignorância. A Bíblia diz em Isaías 45 e versículo 20, que são ignorantes aqueles que levem em procissão as suas imagens de escultura e rogam para um Deus que não pode salvar. A Bíblia chama o homem de ignorante, que leva um pedaço de pau nas suas costas, que leva um pedaço de gesso debaixo do seu braço, no seu pescoço. É ignorante porque não conhece Jesus. Arrependei-vos e crê no Evangelho. Arrependei-vos, porque é vindo até vós o reino dos céus. Pilatos perguntou para Jesus: o que é a verdade? O que é a verdade? Olha a verdade aqui que você não gosta de ver. Olha a verdade aqui que você não gosta de examinar. Porque a Bíblia mostra quão miserável é você, quão miserável somos nós diante de um Deus santo. Só que a Bíblia recomenda: sede santo como santo é o vosso Deus, sede perfeito como perfeito é o vosso Pai celestial. Andai como Jesus andou, fazei as mesmas obras que Ele falou e mandou fazer. Jesus falou que se você crê, maiores sinais você fará. Sinais maiores do que Jesus fez. Jesus curou leprosos, curou cegos de nascença, ressuscitou mortos, curou, expulsou demônios. Mas Ele falou: se você crê, você fará maiores sinais do que estes que eu fiz, porque os sinais acompanharão aqueles que crerem. Mas ninguém crê em Jesus como fala a Escritura. Crê em Jesus como diz a religião. Pensa que Jesus é aquele coitadinho que está pendurado na cruz,
ou deitado no caixão da igreja católica, romana, apostólica, que não tem de nada. A Bíblia, se você examinar ela, você verá que Deus não é um coitadinho. Coitadinho somos eu e você diante desse Deus. Por isso que se você correr para Cristo, você será salvo. Mas se você fugir dele, você já é condenado. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais o futebol, amaram mais a cachaça, amaram mais as drogas, amaram mais a religião, amaram mais o Papa, amaram mais os Silas Malafaias, amaram mais os falsos profetas. Jesus falou em Lucas 21 que ele seria reprovado por esta geração. Essa geração de hoje tem reprovado Jesus. Olha aquele Fábio Porchat, eles fizeram um filme e lançaram no Netflix, afrontando Jesus, blasfemando das Escrituras e do Filho de Deus. Fizeram uma blasfêmia, um filme onde conta a história que Jesus é um gay, casando-se com outro homem, filhos do diabo, filhos das trevas. Aí o povo gosta, quando vê ele passar na televisão, aplaudem, ficam ovacionando o Fábio Porchat e entre outros filhos do diabo, que os artistas têm se promovido, e o cinema, a televisão, a rádio, tudo proporciona e estão divulgando o trabalho deles. Mas o evangelho, as pessoas passam longe. Quando falo de Jesus, as pessoas não estão nem aí, não dão atenção. Mas vai vir um dia de vingança, e é dia de ira de nosso Deus. E ai, se seu nome não estiver escrito no livro da vida, você será lançado no fogo eterno. Lá o bicho não morre, lá o fogo não apaga. A cervejinha que hoje você bebe para saciar sua sede, lá no inferno você não vai ter ela para poder saciar a sede da sua alma. A cervejinha que você gosta de tomar com a sua esposa na sua casa, lá no inferno você não vai ter isso. Lá é fogo que não apaga, bicho que não morre. Jesus falou uma história real entre dois homens. Ambos os dois morreram. Um foi para o seio de Abraão e o outro foi para o inferno. Sabe o que lá no inferno o homem estava pedindo? Misericórdia, orando a Deus. Aqui na terra nunca aprendeu, nunca se interessou em orar, nunca se interessou em confessar os pecados. Só depois que morreu que foi querer aprender a orar. Deus, tem misericórdia da minha alma. Deus, me tira deste lugar de tormento, porque estou sendo atormentado nesta chama. As pessoas estão pensando que o inferno não existe. As pessoas estão pensando que o inferno não é real. Jesus foi o único homem que falou mais acerca do inferno do que do próprio céu. Sabe por quê? Te avisando a mim e a você, para que para lá nós não fosse. Mas a geração de hoje gosta de rebolar funk, gosta de praticar o que as trevas está atraindo, engodando as almas do homem, levando muitas à perdição. Funk, carnaval, rock and roll, rock, cinema, sertanejo, pagode. O ser humano gosta, mas de santidade não gosta, porque a Bíblia diz em Hebreus 12: segue-se a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Bem-aventurado sois os puros de coração, os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mas Pilatos, ele quis foi lavar as mãos nas águas. Ele quis dizer mais ou menos assim: olha, do sangue dele eu não tenho culpa. Vocês que querem matar, façai como bem quiserem, como bem tentarem. E Jesus foi entregue. Pilatos falou para Jesus: olha, tu não sabes que eu tenho poder para te soltar e também poder para te crucificar? Jesus olhou para Pilatos e falou: nenhum poder você terias contra mim, se do céu não fosse te dado, se meu Pai não tivesse concedido a ti. Pilatos, por pensar
que tinha um título de governador, poderia sair julgando as causas do povo. O próprio Deus foi interrogado por homens pecadores, mas esse próprio Deus, ele vai retribuir da mesma forma como fizeram com ele, porque ele não veio condenar o mundo, ele veio salvar o mundo, mas o mundo não quer a salvação dele. O mundo quer diversão, o mundo quer alegria, quer bebedeira, o mundo gosta de coisas inúteis, coisas passageiras, estão só se preocupando com a aparência exterior e não cuida com a aparência interior. Arrependei-vos e crê no Evangelho, porque o Evangelho é para te salvar. Se você vem aí pregando outro tipo de Evangelho, não creais, porque Paulo falou que se até um anjo do céu descer aqui e pregar outro Evangelho, além do que nós temos anunciado, é anátema. Sabe o que é anátema? É maldição. Então você vai escutar sempre heresias, dizendo que anjo está aqui, está anunciando, dizendo que Deus enviou anjo para pregar Evangelho, mas é mentira. Não creia na mentira, creia na verdade. Ou se alguém vier e pregar outro Evangelho, além do que nós temos anunciado, é maldição. Olha o Evangelho da Prosperidade do Edir Macedo. O camarada liga a televisão e lá está passando o comercial, a propaganda atrás do bispo, carrões luxuosos, mansões, casa com piscina e o povo tudo na cobiça. Olha, se eu for para a Universal, vou me tornar um empresário. Olha, se eu fazer parte da equipe do Edir Macedo, vou me tornar rico. É cobiçoso, avarento. A Bíblia diz que a avareza está no coração do homem. No olhar do homem há a sedição pelas coisas materialistas. Por que não visam as coisas espirituais? Porque não dá lucro. Jesus falou: não ajunteis tesouro na terra, onde o ladrão mina e roubam, onde a traça e a ferrugem tudo corrói, mas ajuntai tesouro no céu, porque no céu o ladrão não pode entrar. No céu a ferrugem não pode corroer. Mas eles lá fazem propaganda daquilo que eles estão em busca. Aonde estiver o seu coração, estará também o seu tesouro. Se arrepende dos seus pecados e busca pela verdade. Você só encontra na Bíblia Sagrada, na Escritura que foi divinamente inspirada por Deus, que ela é proveitosa para ensinar o homem, para redarguir o homem e para corrigir o homem, para que o homem seja perfeito diante de Deus. Homem perfeito. Que Deus te abençoe em Jesus Cristo. Esta é a mensagem. Arrependei-vos e crê no Evangelho. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Busque o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto, porque amanhã pode ser tarde. É hoje que Deus te convida para entrar no aprisco dEle, fazer parte do povo que será arrebatado daqui a poucos minutos, daqui a pouco tempo. Amém? Que Deus te abençoe em Jesus.